Após 26 anos de jornada educacional, hoje ela é palestrante, fundadora da Catalisa Educação, empresa focada no desenvolvimento de gestores educacionais. Jones, é com você. Bom dia! Vou fazer uma rápida pesquisa para a gente traçar o perfil. Já que vocês trabalham com perfis, né? Vou fazer olha só a revolução de uma única pergunta para entender o perfil de um público. Quem foi do fundão na escola? Levanta a mão. Não se encabule, não, como diz o Cearense. Quem era do fundão na época de escola? Olha só, rapaz. Perfil traçado. Se a gente quiser dar um pouco mais de intensidade no perfil, a gente pergunta, quem é que sentava nas primeiras filas? Viraram tudo de RH, os nerds. Como assim? Será que a gente está em boas mãos, hein, galera do fundão? Muito bom, gente. Olha, eu não sei se vocês já viveram essa experiência em vários eventos com professores, que é onde geralmente eu habito. Eu faço essa pergunta e a maioria dos professores era a galera do fundão. Ou seja, ou eles se identificaram, né, assim, se apaixonaram, ou eles estão se vingando. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Mais um painel executivo em que eu tenho o privilégio de mediar. E a gente, logo de cara, vai descobrir um pouco mais quem são essas pessoas que vão compor esse painel. Tenho uma honra de apresentar uma a uma para vocês. Primeiro, Cici Machado. Ela é gestora de RH da Tijuca, com mais de 20 anos de experiência, especialista em saúde mental, mentora, apaixonada pelo desenvolvimento humano e mãe da Maria, do Guilherme, do Miguel e do Gabriel. Vem para cá, Cici Machado. Pode escolher. Bom, a próxima a compor esse painel é Ana Paula. Ela é casada com Márcio e mãe do Tiago, diretora de desenvolvimento humano e organizacional dos Mercadinhos São Luís, responde pelas áreas de recursos humanos, ESG e comunicação do grupo. Eleita profissional do ano e comunicação também atua na área de comunicação do grupo. Eleita profissional do ano de 2025 por duas instituições, a Unimed Fortaleza e pelo Nosso Meio. Primeiro lugar, 2023 e 2024, melhor empresa para trabalhar no varejo nacional. MBA em gestão empresarial, MBA em gestão de pessoas e especialização em negócios. Ana Paula, por favor, venha para cá. Próxima a integrar, Dina Montezuma, graduada em Pedagogia e pós-graduada em Direito, aplicada ao setor pessoal, com experiência em gestão de pessoas há 15 anos. Ela atualmente é gerente de RH da BrisaNet, na área de BPs e cultura, certificada pela Inermetrix Brasil em consultora analista de perfil na utilização de ferramentas Advanced Insights Profile e OHC, pesquisas organizacionais. Vem para cá, ocupe seu lugar, por favor. E para fechar esse lindo painel, Rose Lima, gestora comercial há 18 anos, com expertise em vendas, gestão de indicadores de performance e desenvolvimento de equipes diretas e indiretas em multinacionais de telecomunicações e atual gerente comercial de varejo e 5G da BrisaNet. Vem para cá, Rose. Sentiram, né? Nós vamos, daqui vão sair vários insights, então fosse você ficava esperto, anotando, registrando tudo que for possível. E falando em insights, a gente quer trazer agora para vocês alguns recortes de alguns canais, meios de comunicação e publicações, trazendo alguns dados e informações sobre business partner. Então, por favor, produção, me ajuda aí. Vamos acompanhar alguns desses recortes aqui no telão. Então, como abordamos os principais desafios nessa área de BP? Né? As organizações que constroem a área de BPs, de alto desempenho, olha só o que indica aqui. Ó.
melhora o desempenho dos funcionários em até 22%, retenção de funcionários em até 24%, a receita sobe em até 7% e o lucro em até 9%. Opa, indicadores muito interessantes se você está na dúvida se investe ou não nessa área. Próximo recorte. La Senior traz ali, já agora em janeiro desse ano, né, dizendo que o papel do business partner tem ganhado destaque no mundo corporativo como uma peça-chave para alinhar a gestão de pessoas e os objetivos das empresas. Próximo. Lá na Well Hub, a parceria de negócios de RH está se tornando uma tendência cada vez mais popular no local de trabalho. Parceiros de negócios de RH são líderes de RH que ajudam as organizações a aproveitar ao máximo do capital humano. Então, vejam só, informações, matérias, indicações, pode passar, sobre BPs. Na LG diz que gestão estratégica de pessoas tem garantido bons resultados para o negócio. Para o Kermerson Dias, que é gerente de RH e Business Partner no grupo Netshoes, o desafio de criar mecanismos e sustentar estratégias de desenvolvimento do negócio passa pela gestão de pessoas. Então, imagine, a estratégia está aí na gestão de pessoas também, né? Próximo. Tem mais um? Foi? Esses são os recortes. Obrigado, equipe. Esses são alguns dos recortes para a gente começar a esquentar os neurônios e começar a fazer algumas reflexões importantes, necessárias, sobre o tema do painel de hoje. E de cara, eu quero pedir, já vou começar por quem está perto de mim. Quem senta perto do professor já sabe, né? Eu estou na frente dela, estou, né, para esse grupo. Vamos tentar afastar, deixa eu te ajudar essa cadeira um pouquinho mais. Então, Cici, de cara, o que é, para quem está assim, querendo entender melhor esse negócio de business partner? Qual é a atuação desta figura dentro da empresa? Bom dia, uma honra estar aqui e a presença de cada um de vocês nos emociona muito. Então, eu quero agradecer cada um ter vindo aqui conhecer um pouco mais sobre a gestão de pessoas e o RH. Estava comentando lá com o pessoal que eu estou no RH desde os 19 anos, há 20 anos, trabalhando nessa área, e ver o nosso RH, falando de RH como nós estamos falando aqui hoje, nos emociona. E o que é um BP, né? Eu entendo, inclusive, gente, que esse papel do BP é muito novo mesmo. É muito novo mesmo. E eu acredito que nós estamos construindo esse BP. O RH, durante muito tempo, ele foi o contrata-demite. Contrata-demite, contrata-demite, contrata-demite. Depois, nós viramos consultores internos de RH. Hoje, eu estava recapitulando essa historinha, né? Na minha cabeça e no meu coração. E hoje, apareceu esse nome bonito, em inglês. E quando muitas pessoas que me conhecem viam um card, diziam, mas Cício, o que é esse negócio de BP mesmo, hein? Só assim, para eu entender. E tem tudo a ver com a sua pergunta. O BP, resumindo, se eu posso resumir assim, bem objetivamente, ele é um agente de transformação. Tem tudo a ver com o propósito da Uniframetro, inclusive. O BP ele é um agente de mudança. Então, eu vim até comentando com a Delise, que trabalha comigo, né? Meu time que está aí, um beijo, meu time que está aí. E quanto que a gente precisa, como BP, ter coragem para transformar. E o quanto a gente precisa gostar de mudança. Então, ser business partner tem a ver com isso. Com conduzir como parceiros gestores da organização para as mudanças que são necessárias, tendo muita sabedoria de o que eu preciso mudar agora. O que realmente é necessário mudar. O que a gente vai manter, que é o nosso ouro aqui, que é a nossa essência. E para onde nós queremos ir. E eu estava lendo aqui uma frase do Dave Urich, né, que é o nosso grande mentor, sobre o que é ser business partner. E ser business partner é entender de contextos. Então, é necessário que, para que a gente transforme, a gente conheça, não somente conheça o nosso negócio da porta para dentro, mas que a gente conheça o nosso negócio da porta para fora. Eu acredito muito que o RH
que vive encapsulado, ele não é parceiro do negócio. O RH que tem medo de mudança, ele não é parceiro do negócio. Eu gosto de começar falando pelo que não é, para que a gente se aprofunde sobre o que nós somos. Mas o RH, que tem, sim, uma condição de perceber os contextos e como é que nós podemos potencializar as pessoas para resolver os grandes problemas do negócio, esse é um parceiro estratégico. Legal. Mas vamos dar um pouco mais de robustez e eu queria ver os outros olhares a esta mesma pergunta. Então, por favor, Ana Paula, para você ir lá no Mercadinho São Luís, o que tem sido um business partner? Primeiramente, agradecer. Estou extremamente honrada de estar aqui. Já me sinto assim da casa. E louvar essa iniciativa dessa casa. Eu vejo que tem uma família, e isso faz muita diferença. Eu acho que deve ser o grande diferencial de vocês, uma família educadora, né? E vendo aqui umas carinhas, Isaac, e também está honrada de estar aqui com a turma. Então, vou pegar aqui uma carona na batalha aqui de Borodino, né? Que eu gosto muito da história russa. Então, eu acho que nós somos uma evolução desse mensageiro. Nós, que eu digo, as business partners, né? Porque ela imprime uma velocidade justamente daquilo que retroalimenta o negócio, a estratégia, para que a gente tenha respostas. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado? Vocês me ouvem? Ok? Sim. Então, o business partner ele é esse, eu diria, esse mensageiro nesse sentido de retroalimentar todo o sistema, o negócio, para que a gente tenha respostas para que o negócio prospere. E, obviamente, que dentro desse escopo, ele tem um papel consultivo, né? Um papel analítico, que isso o mune de toda a instrumentalização para que ele possa dar o seu melhor, né? Trazendo para a prática dos Mercadinhos São Luís, nós temos esse processo lá há 11 anos. Nós começamos bem, assim, sem saber muito o que é que poderia, digamos assim, compor esse escopo, mas numa intenção de que aquele processo, embora a gente sabendo pouco lá no início, ele iria sim ajudar a transformar, ele iria sim trazer recursos para que a gente pudesse ter cada vez mais um diferencial na nossa performance, tanto em relação à cultura, que para o mercadinho é fundamental, é estruturante, como para o negócio em si. Corroborando com alguns dados que você deu, Jones, no início da pesquisa, que você falou aqui, trouxe um dado de 7% a mais em termos de faturamento, né? Para colocar aqui dentro do nosso contexto. Ano passado, o nosso segmento de supermercado, que é bem sofrido, viu? A margem, a gente não é rico, não, a margem é apertada. Então, ele cresceu em médias, assim, a previsão era de entre 5% e 7%, o segmento cresceu em torno de 5%. Nós, dos Mercadinhos São Luís, tendo como base as mesmas lojas, porque nós inauguramos novas lojas nesse ano de 2024, nós crescemos 9%. E, se a gente considerar todas as outras lojas, nós crescemos em torno de 20%. Então, assim, um olhar estratégico, um olhar que está na ponta, percebendo não só a necessidade do cliente final, que é fundamental, mas esse cliente que faz o intermédio entre o negócio, a proposta de valor do negócio e o cliente, né? Então, o business partner, a gente vai evoluir aqui aprofundando, ele é uma peça fundamental, especialmente no mercadinho, que eu falo da minha experiência, nessa construção de um time de alta performance, de um resultado lá na ponta, para todos os envolvidos, para o fornecedor, para o cliente final, para o negócio em si. Muito bom. Por favor, Dina. Bom dia, gente. Dizer que eu estou muito honrada, né? Eu, como educadora, depois de mais de 20 anos de formação, estar aqui na frente, para mim, é uma grande honra. E falar desse papel, para mim, ele é fundamental, porque hoje ele é, acima de tudo, um elo estratégico, né? Ele é o elo onde o cliente, com o RH, fazem a transformação, não somente através dos resultados, mas falando também de cultura organizacional, né? E, atualmente, hoje, na empresa onde eu estou atuando,
A BrisaNet é uma das coisas que eu falo mais para a minha equipe, que é exatamente ele ser esse elo, ganhar credibilidade, falar estrategicamente baseados em fatos e dados, que eu acho que é importantíssimo quando faz esse link, né? Não é só um achismo, não é só um eu acho que pode ser melhor esse caminho. Dentro de uma estratégia, olhando para números, olhando para os fatos, olhando para o negócio, internamente e externamente, como está o mercado. Hoje, a BrisaNet, quem conhece, sabe que é uma empresa que está em expansão, é uma empresa de tecnologia, né? Uma empresa de telecomunicações, avançando aí. Aqui é uma cliente, gente, né? A Rose, avançando aí com a estratégia agora de uma telefonia móvel. Então, qual é o papel real do BPI? É ser esse elo. E não é somente falar, eu gosto muito, gente, porque o David ele fala muito de uma estratégia de falar que o BPI ele lida somente com o líder, né? Com gestão. E eu falo muito para a minha equipe que desçam, vão até a operação para entender o dia a dia, vão conhecer as pessoas que estão, porque são essas pessoas que estão ali, né, no tocante da estratégia do negócio entregando resultado. Então, para mim, é falar de estratégia, é falar de cultura, é falar de pessoas, e esse BIP é isso, é esse elo, né, hoje que conecta as pessoas ao RH como um todo, né? E não é só mais falar de contrata, demite, faz o oba-oba, né? Faz a festinha de aniversário do mês, né? Não, fala ali com o RH, não é só agendar uma reunião. Então, é um papel hoje que eu acredito e é fundamental para a organização, para a entrega de um resultado consistente. Boa. Rose. Bom dia, gente! Eu sou a Rose, né? Já fui apresentada aqui algumas vezes. Estou na estrutura da BrisaNet, né? Toco hoje a área comercial do 5G, que é extremamente nova, e está muito linkada a esse nosso assunto de hoje aqui, quando a gente fala de BP, porque o BP é isso, ele realmente é esse elo, né? E ele é fundamental para que a gente cresça e que a gente implemente novos negócios. Então, quando eu entrei na BrisaNet, né, eu tenho uma trajetória em telecomunicação, mas quando eu entrei na Brisa, a gente tinha a proposta de inaugurar o novo. Vamos fazer aqui a operadora. Como é que a gente vai fazer? Entrar nesse mercado como operadora de telefonia móvel, né? Como é que a gente vai se posicionar? Então, tem toda uma estratégia. E esse BP, ele faz esse elo, ele faz essa comunicação, e ele faz com que a estratégia seja atingida. Ou seja, na frente comercial, é fundamental o papel do BP. Fundamental. Não é só o contrato e o demite, mas a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente está fazendo essa sequência, foi dado o feedback, a gente está fazendo aquele acompanhamento, né? Vamos discutir juntos se faz sentido realmente um desligamento ou se a gente ainda tem um trabalho de desenvolvimento para fazer aqui, né? Então, fundamental dentro do nosso negócio, impacta diretamente, reflete em lucro, né? As matérias já trazem aí, né, as perspectivas estatísticas disso, e é um papel fundamental e super aliado do comercial. Eu acho que o comercial, eu até brinco, né? Tem um relacionamento muito sensacional com a BP que me atende. E eu brinco muito sobre isso, que muito do que a gente já construiu até agora, nesse novo posicionamento como operadora de telefonia, se deve a esse relacionamento meu e dela, de como a gente está fazendo isso, de como a gente está construindo isso juntos, tá? Então, fundamental e sensacional. Amo, acho super necessário. De qualquer jeito, não é? A gente passou de uma época de abraçadores de árvores, né, para técnicos que são munidos de dados que fazem com que essas informações elas produzam efeito, impacto nas decisões, né? Eu não acredito que seja possível você pensar em grandes estratégias para um negócio sem você considerar a cultura, sem considerar a experiência vivida pelo colaborador, né? Não adianta, por mais que você não tenha de DNA essa percepção do outro, do indivíduo, você vai aprender na prática que colaboradores satisfeitos, eles sim são estratégicos para o negócio e eles são capazes de modificar o negócio. Muito bom. Adorei a parte em que você falou de olhar a jornada do colaborador como um todo, né? Que também passa pelos aniversários e festas, mas vai muito além disso. Então, um destaque muito interessante. Agora, Cici,
Quando a gente olha essa sentada na mesa da estratégia, né, como a Ana Paula trouxe, isso é possível, esse RH estratégico e essa atuação de um BP em qualquer tamanho de empresa ou é só coisa de empresa grande? De forma alguma, em qualquer tamanho de empresa. Hoje eu estou no RH da Tijuca Alimentos. O meu desafio é bem diferente das meninas. Eu estou vivendo um momento de implantação do RH. E nós já chegamos com essa vontade de fazer o BP acontecer. E a Tijuca hoje tem 4.000 colaboradores. Nós temos em torno de 400 líderes, a gente pode pensar assim. E foi muito legal de ver a nossa liderança recebendo esse RH que agora iria atendê-los. E vivenciando essa possibilidade de ter alguém com quem trocar ideia, alguém que vai discordar dele, que vai concordar com ele, que vai fazer ele pensar de forma diferente. E eu entendo, gente, que o BP, ele é sim um papel, ele é sim um elo, ele é um agente de transformação, e ele é, antes de tudo, uma postura do RH. É necessário que a gente, como RH, se coloque junto à tomada de decisão, seja numa empresa de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, como aquela pessoa que vai conectar tudo e que vai fazer com que a gente que trabalha para pessoas, com pessoas e por pessoas, realmente vivencie uma cultura de alta performance saudável, com pessoas satisfeitas, com pessoas que se sentem seguras naquele ambiente. Então, mesmo que seja um colaborador ou que sejam 20.000 colaboradores, a gente pode sim, enquanto RH, cumprir esse papel e ter esse olhar de equilibrar todas essas necessidades, desde o dono do negócio, né, e até aquele colaborador que está todo dia apertando o botão. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de não deixar passar ninguém. Eu acho que o grande desafio do BP é que, às vezes, a gente sobre tanto para o estratégico. Achei fantástico quando a Dina falou isso. Eu peço que minha equipe não olhe só para o gestor, mas que eles estejam na área olhando para as pessoas. É nós não ficarmos só na esfera estratégica, mas que a gente consiga, sim, ter esse olhar para todos. Porque a empresa é para todos, nosso negócio é para todos, o nosso negócio serve ao bem comum. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa consciência, é ser um RH consciente. Legal. E não é que ficar só na liderança vai como se tivesse a liderança escondendo alguma coisa, né? Ouvir os colaboradores é também incluir um novo olhar, não porque alguém vai esconder, mas é porque não vai perceber mesmo. Nem sempre as lideranças médias, a média liderança, vai perceber tudo que está acontecendo no seu time operacional diretamente, né, Dina? E é importante, né? Porque quando a gente fala de liderança, eles têm acesso a muitas informações, a várias informações. E, às vezes, descer algumas informações é de extrema necessidade, não só para o time de média liderança, mas também para a equipe. Então, quando eu falo para o meu time, eu digo, BP não é que não tem que estar sentado em cadeira. BP tem que estar rodando. Eu sempre falo isso, porque minha vida inteira, dentro desse papel, foi dentro da área do meu cliente, entendendo a estratégia dele com a estratégia do negócio. Então, quando eu olho para o mercado, quando eu olho para a estratégia, o que é que eu estou entregando, como eu estou entregando, as pessoas que estão fazendo isso precisam saber. Então, é bacana, porque hoje a BrisaNet ela é pulverizada, né? Então, a gente está 100% ali no Nordeste. E eu tenho um time, eu tenho 2 pessoinhas aqui, né, que estão aqui comigo, do meu time, que ficam aqui em Fortaleza, mas a maior parte do meu time fica pulverizado em outros estados. E eles precisam estar se conectando. E uma das coisas que o GPTW fala é: precisamos escutar as pessoas para ganhar a credibilidade, a confiança. E somente é possível se eu chegar até eles. Ouvir só a liderança, a gente tem uma parte. Né? Eu sempre brinco que a verdade ela tem 3 versões. A minha, a sua e a pura verdade. Se eu não escutar as 3 versões ou entender, eu não vou conseguir chegar, pelo menos, num consenso. Então, ser transparente, né? Esse líder, ganhar maturidade, que eu acho que hoje o impacto de alguns negócios está na maturidade da nossa liderança, que ainda precisa entender qual é o papel dele. Eles precisam entender que precisam entregar resultado, mas entregar resultado com base em
pessoas, né? Olhando para as pessoas. Então, hoje, grandes empresas já atuam com a jornada do colaborador, que é uma das bases. Eu falo muito de GPTW, porque aqui, eu não sei se a Tijuca está, mas eu trabalho com GPTW, e ele fala exatamente da experiência do colaborador durante essa jornada. Então, falar de pessoas, falar disso é ser transparente e deixar todo mundo no mesmo patamar. Então, não é que o BP vá direto para a operação e ficar só na operação, gente, mas ele precisa estar lá, entender, sair, voltar e fazer todo esse processo junto da liderança. Muito bom. Rose, essa questão da cultura organizacional, né? Então, como é que o BP pode influenciar a cultura organizacional dentro da empresa? Aliás, ele tem influência sobre a cultura organizacional? Tem direta influência, inclusive com esse movimento, né, que a gente está traçando aqui, da jornada, né, de ir até a ponta, de estar dentro do operacional. Eu acho que isso desmistifica muito aquela questão do RH. Ah, mas é um tema para o RH, aqui eita, chegou no RH. Então, meio que cria essa proximidade, a gente, né, melhora essa distância. A comunicação ela fica mais fluida. E isso influencia diretamente na cultura, porque o BP ele é essa figura estratégica. Então, ele está ali para levar o que foi desenhado para ser, para que a gente consiga levar isso de ponta a ponta e de fim a fim, não só na esfera da liderança, mas que a gente consiga chegar aos colaboradores. Então, influencia diretamente na cultura nesse sentido. Ele é o termômetro, ele consegue entender o que está acontecendo na ponta e faz essa troca. Esse elo ele fica mais validado, né? A gente consegue ter uma experiência real, né? Será que o que eu estou querendo fazer, ou implantar, como empresa, está fazendo a diferença na vida do meu colaborador? Ou na cabeça dele, aquilo não se aplica? A gente está falando sobre coisas diferentes. Então, quando a gente tem sinergia, a gente consegue crescer como empresa. E isso reflete nas entregas, isso reflete no crescimento organizacional e no fortalecimento da cultura. Então, eu acho que está diretamente ligado. A meu ver, faz toda a diferença essa comunicação e esse papel do BP nessa jornada. Claro. Me permite contribuir um pouco, porque acho que fica todo mundo assim, mas como é que faz mesmo na prática, né? Como é que. Olha, você leu a pergunta que chegou para mim agora da Gleice, perguntando para você, poderia citar exemplos de atividade que o BP faz? Olha só. Nossa, Grace, vamos lá. É tanta coisa que vem aqui, mas eu vou tentar ser objetivo, porque o John disse que a gente tinha que ser objetivo aqui. E eu obedeço, né? Mas deixa eu pegar uma situação. Pronto, há um tempo atrás, nós digitalizamos a cesta básica, por questão de produtividade, enfim, mas a cesta básica era muito simbólica no mercadinho, porque ela era a cesta básica. A pessoa chegar em casa e dividir com o tio, com alguém que estivesse desempregado, porque sempre foi para a gente um grande valor focar na questão das necessidades básicas do nosso colaborador. E aí, a gente hoje está com quase 4.000 colaboradores, né? Isso no ano passado. A gente resolveu digitalizar essa cesta, dar um cartão, né? Então, a gente, em todo momento, a gente usou as BPs, né? Não só no momento que antecedeu essa mudança, ouvindo as pessoas, né? Mas também no durante e no pós. No durante como? Quando a gente fez vários mecanismos de comunicação, a gente sentia em tempo online, em tempo real, assim, como que as pessoas estavam reagindo. A gente tinha articulado várias formas de comunicar. A gente também lá tem uma iniciativa, um comitê, que são o Comitê das Personas, né? Que é uma ajuda também que nós, do RH, temos para ouvir as pessoas. Então, por todos esses canais, né, a gente sentiu, em tempo real, como as pessoas estavam reagindo, né? E, quando a gente foi implementar isso, a gente tinha uma resposta muito rápida, porque elas estão muito penetradas em todos esses ambientes da nossa empresa. E eu concordo contigo quando você fala que a gente não tem como cliente só a liderança, mas a liderança é o nosso principal cliente, porque é quem decide, é quem tem poder de influência. Mas a gente não pode se distanciar das pessoas, né? Inclusive, a gente precisa
cada vez num processo contínuo para a vida toda, instrumentalizar os nossos líderes para que eles sejam gestores de pessoas. E até porque não é uma coisa que você faz uma vez e eles vai fazer para sempre. Toda hora você tem que estar fazendo essas intervenções. Então, sintetizando aqui um pouco, né, situações como essa, em que para nós, na época, foi uma grande mudança, né? Mas cada negócio, diante de um cenário de mudança, de um incremento de um novo processo, eu teria vários aqui para falar de mudança, de rearquitetura organizacional, né? Onde a gente tem uma proposta, vai interferir no dia a dia das pessoas, né? Então, o BIP está ali penetrado, ele vai nos dar argumentos, vai nos dar dados tão ricos, não só os dados que vêm de um BI ou de coisas assim, mas o dado que vem da reação das pessoas, do desejo das pessoas, da realidade, às vezes, muitas vezes, felizmente, individual, customizada do indivíduo, para que nós, enquanto áreas estratégicas, possamos decidir com base no negócio, mas sem digamos assim, sem esquecer das pessoas, porque senão não funciona. São termômetros ali em tempo real comunicando a vocês. É real, assim, é online. Porque a turma lá vai estar nos alimentando. E isso é um dos grandes diferenciais, né? E eu diria não, isso é também estratégico, né? Entre outros papéis estratégicos que nós vamos falar aqui. O mensageiro aí de Borodino, né? Atualizado, ele traz, eu digo ela, desculpa, porque hoje as nossas 6 BPs e as 3 que estão em trainee são meninas, né? Por isso que eu digo elas. Então, é essa turma que nos retroalimenta sempre, de qualquer coisa, de qualquer intervenção, tem que fazer bom uso da bagagem de conhecimento e da experiência de relacionamento e de intimidade que essa turma tem, não só com a liderança, mas também com a base, né? Isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui da Samila que eu vou querer 2 olhares de resposta. Um de quem está vivendo uma implantação, que você está vivendo, Cici, na Tijuca, e outro seu, Dina, que está mais consolidado ali no setor. E a pergunta da Samila é: qual o maior desafio que o profissional de BP poderá enfrentar quando se fala em resistência da liderança? Tem resistência durante a implantação ou não? Passa legal? Muita. Muita, todo dia. Quase que 24 horas. Imagina, nós chegamos como RH, um time estruturado, nós temos aí 6 meses de funcionamento. E em 6 meses, nós centralizamos as solicitações. Por exemplo, algo básico que cada gestor fazia da sua forma, e a gente começou a dizer, não, antes de você demitir, conversa com a gente, faz uma solicitação. Antes de você pedir um treinamento, não paga logo o treinamento, não. Conversa com a gente. Vamos pensar se esse treinamento realmente faz sentido para a sua área nesse momento. E o gestor que tinha total autonomia para fazer tudo sozinho. Então, eu acredito muito que quando as pessoas veem sentido no que elas estão fazendo, elas fazem. Apesar da resistência inicial, que pode parecer assim, o RH chegou para tornar tudo mais burocrático, agora eu tenho que preencher não sei quantos formulários. E aí é onde eu sento com o gestor e dou sentido a esse novo processo. Esse é o papel do BP também. Nós funcionamos muito como mentores, educadores, e aquela pessoa que vai dizer, ei, vamos pensar aqui de um jeito diferente? Que bom que você sempre fez, eu quero que você continue com a sua autonomia. Eu tenho certeza que só vai chegar a solicitação 100%, eu não vou nem ter trabalho. Mas vamos pensar em fazer junto, vai ser muito melhor o resultado? Deixa eu te dizer como é que eu posso te ajudar. Então, eu brinco que hoje, lá na Tijuca, a gente meio que anda com aquela blusa assim atrás. Posso ajudar? Né? Para que a liderança realmente entenda que nós estamos ali não para dificultar, mas muito pelo contrário, para impulsionar a atuação deles como líderes. Cícero, você falou uma coisa que é um destaque muito relevante, que às vezes a gente passa batido. Todo processo, antes de ser efetivado, pede um momento de educação, né? Então, assim, você precisa educar para que o processo não só ganhe sentido,
né, ali, mas ele gere um significado que a pessoa vai olhar para aquilo dali e vai dizer, cara, eu não posso ficar sem isso. Né? Então, a educação, ela é uma prévia da implantação. É isso? pré-requisito. Inclusive, para essa vivência das solicitações, nós fizemos uma sensibilização com toda a liderança. Passamos por todas as unidades, conversando da liderança operacional até a liderança estratégica. Tiramos as dúvidas e um mês depois tem a manutenção. Nós fizemos o Café com RH, que foi para ouvi-los sobre como é que está sendo viver essa mudança. Checando, né? Checando e dando esse espaço de escuta. Vamos ouvir. Pode ser que não esteja 100%. E a gente precisa ter essa humildade de rever o que deu errado e a gente refazer para ser melhor. E não precisa ser no final de um trimestre ou até mesmo do ano essa checagem, né? Ela acontecer ali em tempo real, para ir fazendo os ajustes de melhoria. Bom, essa é uma visão de quem está implantando, Dina. E pós-implantação, como é que é essa questão de resistência da liderança? Contínua. Diariamente. Traz esperança para a gente, Dina, vai. Eu trago porque eu acredito muito, né, que as pessoas conseguem chegar a uma maturidade. E é normal, porque as pessoas vivem mudanças. Né? Então, hoje na BrisaNet, eu brinco muito que reina lá a lei da Gabriela. Né? Não, mas sempre foi assim, deixa assim, não, acontece assim. É só na BrisaNet, né, gente? Isso, né? É. Ainda bem, tem um auditório aqui que não acontece nada disso. A resistência em si nem é o problema. Às vezes eu quero desse jeito, eu vou fazer desse jeito. E eu sou o gerente da área e eu quero fazer assim. Então, a Rose trouxe aqui que é a questão do desligamento. Né? A gente implantou na BrisaNet que, para desligar pessoas, tinha que passar pelo BP. Por quê? Porque o nosso turnover estava altíssimo. Alto, gente, muito alto. Era assim, contrato 3 meses, desligo. Contrato, desligo. E aí, hoje, o gestor ele foi muito resistente nessa ideia, porque ele dizia assim, cara, a área é minha. Quer dizer, eu só vou demitir se tu aprovar. Vai, só vai demitir se a gente aprovar. Sabe por quê? Porque a gente precisa ver se você fez o seu papel de gestão. Se você realmente fez todo o processo de pegar a pessoa, fazer o onboard da pessoa, levar a pessoa para dentro da área, fazer com que ele se desenvolva. Porque, às vezes, é só assim. Ele é ótimo, Jones. Vou botar ele, quero que ele voe. Com 3 meses ele não entrega. Ele, cara, não presta. Então, foi muito difícil esse início, mas hoje já tem 1 ano que a gente faz isso dentro da Brisa. E Rose está aqui para provar que a gente não faz. Não tem um desligamento hoje que não passe pelo time de BPs, mas não é no sentido de barrar pelo fato do gestor. É o gestor argumentar, trazer para a gente esse olhar. Então, há, sim, uma resistência, mas é algo que, quando a gente fala de relacionamento, que eu falo muito, gente, relação entre o BP e o cliente precisa ser muito forte. Então, quando eu tenho pessoas novas no meu time, eu tenho 11 BPs, né? E a gente atua em frente aí de quase 9.000 colaboradores. Quando eu falo para eles, né, que a primeira coisa que tem que ser feita é conversa com o teu cliente. Não chega jogando os 2 pés, não, porque tu vai fechar uma porta. Então, cria essa relação primeiro para depois tu falar de estratégia. Tem uma diplomacia a ser exercida aí, né? Deixa eu dar uma claro, luzinha aqui no fim do túnel, tá? Porque... melhora com mais tempo, pode melhora? Gente, melhora muito, viu? Graças a Deus. Assim, você está com 6 meses, você está com 1 ano, a gente tem 11, né? Olha, no início, a gente, desde o início, está no nosso centro de custo, né? Lá da Holt. Mas hoje, se a gente tivesse que tirar, com certeza que eles iriam refazer rearquitetura de área para absorver o salário das meninas. Então, assim, porque, na realidade, é uma construção que, nesse começo, tem tudo isso mesmo, né? Desconfiados. Como todo início. São os fiscais, eles vêm como os fiscais. Como todo início de relacionamento, né, minha gente? Quando a gente está namorando, quando está se casando, tem essas coisas. Mas depois a coisa vai se consolidando de tal forma que há uma sinergia. Hoje as meninas, elas sabem até, isso não está em papel nenhum, não está em informação nenhuma de business partner, mas elas sabem, inclusive, da vida pessoal dos meninos, da turma, né?
sabe, de todas as histórias humanas, né, que nos atravessam. Então, assim, melhora com o tempo, porque a gente vai construindo uma sinergia em termos de propósito, de unicidade do que se pretende enquanto negócio, enquanto cultura, né? Então, isso tende a melhorar. E sim, tem todas essas questões, os questionamentos iniciais, mas depois as coisas vão se acomodando. Não é nem acomodando, porque acomodando parece uma coisa de se conformando, né? Elas vão se alinhando em torno de propósitos que se estabelecem em cima de resultado bom para todo mundo. Mas vai melhorar, viu? É porque a turma que está aí pensando em ser business partner, vocês não vão só sofrer, não. Vocês vão, vão viver uma vida e vão ficar tão importantes, né? Tão importantes que hoje o nosso CEO, quando há apresentação de resultados, que é um rito formal que nós temos, né? Quando começa a reunião, elas têm que estar presentes para que elas possam, obviamente, não com a bagagem que um gestor de unidade tem, mas para que elas possam contribuir, né, trazendo evidência dos dados, dos indicadores, fazendo contrapontos, né, porque, afinal de contas, nós somos, né, temos nós, enquanto profissionais de RH, a gente tem essa coisa de falar muito. O John deve estar ali morrendo. Então, a gente consegue, né, maravilhoso, articular. Tá ótimo. Você vai... Não, eu só ia dizer assim, hoje eu tenho um diretor que ele olhou para a gente e ele passou 7 meses para me reconhecer, para me aceitar mesmo, assim, sabe? E hoje ele olha para o papel do BP e ele fala: meu líder não toma nenhuma decisão se ele não estiver alinhado com o BP. Para mim, isso foi um marco muito grande. A BrisaNet é uma empresa familiar, então a gente sabe o que é difícil, mas acontece, né? E hoje, quando eu vejo os diretores, vamos falar com o BP, vamos conversar, vamos puxar, vamos trazer para uma roda de entrega de indicadores, é muito importante. E eu hoje, realmente, quando eu olho para o meu time está em transição, né? Quando eu entrei na Brisa, já existia o time de BPs, mas eles atuavam como generalistas. E há quase 2 anos a gente fez essa... Mais favorável ao crescimento e ao florescimento, né? Eu adoro aluno, viu? Adoro aluno, porque eu me sinto aluna da vida profissionalmente, e eu adoro o aluno em si. O aluno que está aqui, a grande parte aqui é aluno, eu adoro, porque tem a curiosidade, tem a vontade, tem o desejo. E se tiver mentores certos, né? Eu sou assim meio romântica da vida, né? Eu acredito muito bom. Precisamos do romantismo na vida. Muito dura muitas vezes. Estagiário, como o Roberto trouxe a pergunta, né? Ele precisa ser acolhido como parte integrante, não só como culpado de tudo que dá errado na empresa, né? É porque virou meme, mas parece que o meme virou vida em alguns casos também, né? O estagiário teve um erro no post. Olha o estagiário. Né? Mas às vezes acontece, viu? Não só do estagiário, né? Não só do estagiário. Não só, né? Enfim, todos nós erramos, né? É isso. Acho que o grande desafio de uma liderança, seja para o estagiário ou de qualquer membro da sua equipe, é olhar para as pessoas não somente em termos do que são, mas do que podem vir a ser. Aí eu acho que a gente extrapola aquilo que está posto hoje e talvez se surpreenda com a entrega e com a pessoa que vai se formando diante de você, né? Bom, Cici, vamos puxar esse assunto agora para performance. Vamos falar de resultado. Chegou uma pergunta aqui que é assim: entregar resultado olhando para as pessoas. Muito bom, né? Olhar nas pessoas, olhar para as pessoas. Mas como aplicar isso em um ambiente com forte pressão por resultados? Tcharam! Pergunta de milhões. É um grande desafio mesmo. E muitas organizações têm essa cultura muito forte de resultados. E eu acredito sempre que nós somos, como RH, essa luzinha que vai estar ali toda hora. Ei, ok, vocês querem entregar essa meta, mas preste atenção, para entregar essa meta, as pessoas vão ter que trabalhar 14 horas. Vocês já fizeram a continha da carga horária, se está dentro do que é legal? A gente vai poder fazer dessa forma? Então, eu acredito que o RH ele precisa conhecer, se informar, ele precisa trabalhar com fatos e dados para poder exatamente levar essa luz necessária de que é possível, sim, a gente cobrar, a gente ter resultado e a gente cuidar das pessoas. Eu acredito muito nisso. Gente, tem várias pesquisas que já provam isso. Quem cuida e cobra
gera muito mais resultado e muito mais sustentável, né? Porque no curto prazo, talvez só cobrar, vai dar certo. Mas daqui a 2 anos a gente volta, olha, e não vê mais ninguém. Ninguém quer ficar muito tempo, né? Porque alta performance tem a ver com isso que a gente estava falando agora. Eu posso errar, eu posso não estar na minha melhor versão hoje, e eu posso dizer isso para o meu chefe, né? E eu acho que a gente vive num momento favorável que nós possamos trazer evidências de todo esse resultado, porque, principalmente pós-pandemia, o mundo deu uma guinada. E, assim, os empreendedores, os empresários, os donos de negócio, eles passaram a ter uma visão, não talvez por convencimento, por DNA, mas porque está ali. As pessoas não. De um modo geral, o mundo está mais exigente. Né? As pessoas, eu não estou lembrando aqui dos números de uma pesquisa que sai na Microsoft sobre tendências, mas vai falar justamente, essa é uma pesquisa interessante para ser olhada, porque ela traz números de 2022, eu acho, que ela traz justamente essa guinada de percepção de quem está no mercado de trabalho. E as pessoas passaram a exigir mais. E aí a gente está mais fácil para a gente, enquanto profissionais de RH, nunca é fácil, mas está mais fácil a gente trazer essa demanda do cuidado para as pessoas para o entendimento de que isso é estratégico. Hoje está mais fácil do que quando de um tempo atrás, com certeza, né? A gente vê palestras como essa, painéis como essa, vários eventos que nós temos, não só no nosso estado, mas que promovem o fortalecimento dessas questões para que o empresário, o grande gestor, né, da alta direção, ela entenda que esses dados não são vazios, né? Eles realmente apontam para o sucesso do negócio. Eu, particularmente, lá no São Luís, a gente faz parte de uma associação a nível Brasil de uma rede de relacionamento comercial, que é a Rede Brasil. Reúne vários supermercados de todo o país. E, assim, nós do RH já tivemos em várias situações falando para esses outros, porque veio um sucesso do mercadinho com as pessoas e aí querem saber o que é que se faz. Às vezes quer saber pelo resultado, né? Mas, às vezes nem tanto para valorizar as pessoas em si. Mas, de qualquer forma, o caminho vai nos ajudar com esse intuito, né, de fazer com que a alta direção ela perceba valor no nosso trabalho. Boa. Boa. E eu só complementar. Numa cultura muito com foco em resultado, escute as pessoas e leve a fala das pessoas para a alta gestão. Isso vai sensibilizar. É fato. A gente já falou aqui de que a atuação do BP tem também uma perspectiva consultiva. Mas vinculando essa questão da perspectiva consultiva com ter que entregar as metas, ter que dar conta dos resultados, como é que equilibra a atuação do BP? E eu queria primeiro te ouvir, Dina, nessa ideia de humanizar, ouvir, consultar, ser o termômetro lá da operação, trazer para as decisões estratégicas, mas, ao mesmo tempo, ter que descer lá e dizer: meu povo, está chegando no final do prazo e a meta ainda está em 50%. O que a gente faz? Então, assim, como é que a atuação do BP pode ser essa, de ir lá, cuidar, ouvir e, ao mesmo tempo, ter que ser o que corre atrás da meta? Olha, eu vou ser bem sincera, é difícil, né, esse equilíbrio do BP, porque ele precisa também, quanto entregar o resultado dele, da área dele, mas ele precisa ser esse mediador. Ele escuta, ele olha para o cenário, mas ele precisa também ser um mediador, um influenciador. Então, às vezes, ele precisa, muitas vezes, vou falar de novo do nosso processo de desligamento. O gestor chega para a gente e fala: a gente precisa demitir essas pessoas, elas não estão mais entregando resultado. Já fizemos tudo, já tentamos tudo. Às vezes, o BP ele precisa dar 2 passos para trás e dizer: tá certo, gestor. Nessa hora, ele vai ser aquela pessoa que vai ser flexível e dizer: ok, vamos demitir. Mas o que a gente faz com as outras pessoas? Né? Eu vim de culturas dentro de empresas onde eu vivenciei a pandemia de perto, vi muita coisa acontecendo,
Vim de uma empresa que olhar para as pessoas era fundamental, fui para uma outra empresa onde olhar para as pessoas não é nada fundamental, era foco em resultado. E estou numa empresa onde hoje a gente começa a ver que a necessidade de olhar para pessoas é importante. E o papel do BP ele precisa ser isso, ele precisa ser flexível. Não é só um não, simplesmente por dar um não, mas olhar para um sim com uma ideia de que como é que eu posso mudar essa opinião dele, como é que eu posso influenciar ele de forma a olhar para o cenário, contextualizar ele como um todo, através de fatos e dados. Eu sempre falo, não vão argumentar com gestores se vocês não tiverem fatos e dados para falarem sobre isso. Então, às vezes é necessário. Muitas vezes eu digo, ai, gente, essa briga eu não vou comprar, deixa eu recuar. Por quê? Porque eu sei que não vai mudar, porque se não vier um resultado, foi o BP que não fez. Do jeito que o BP hoje, né, ganha os brilhos, ele também ganha os ônus, gente. Então, às vezes, o BP não deixou eu fazer, o BP não fez porque não deixou eu desligar. Ah, eu não entreguei o resultado por isso, por aquilo. Ah, a vaga não foi preenchida. O BP. O BP, por que foi o BP? Né? Então, precisa ter essa mediação entre o gestor e aonde entra o papel do BP? No relacionamento. Porque quando o gestor ele acredita, ele confia no papel dele, aquela decisão só vai ser tomada se for alinhada com o BP. Então, uma das coisas muito importantes que eu digo muito para o meu time é ouça primeiro, não responda nenhuma pergunta. A pergunta que ele faz para você responder, porque o gestor ele quer saber a resposta. Como é que eu faço para entregar essa venda no final do mês? A resposta é do gestor. Faz a pergunta para o gestor se responder. Né? Então, eu sempre falo que o BP ele é questionador e não respondedor. Porque senão acaba usurpando. Porque senão fica aquela coisa de... O BP disse, não, peraí, eu vou tomar uma decisão. Não, peraí, eu vou primeiro falar com o BP. E causa uma tensão entre o gestor e o BP para o colaborador. Quem tem que tomar a decisão é o gestor. Eu falo para o time, a decisão não é sua, você é um influenciador, você é um mediador nesse processo. Usa isso a teu favor, mas a decisão é do gestor. Então, ao invés de responder as perguntas, faz perguntas, contextualiza, porque ele vai tirar daquela situação a resposta que ele quer. Ok. E aí o gestor que usa o BP como um parceiro do negócio, como um parceiro ali do dia a dia, ele vai levar essa temática para ele porque sabe que esse BP vai fazer essa costura com as áreas, sabe? Então, isso faz toda a diferença. Tá? Às vezes você está ali numa tomada de decisão, mas existe uma outra área ali que faz parte dessa tomada de decisão ou que influencia diretamente essa tomada de decisão, que vai impactar em resultados. E quando a gente trabalha junto, a gente tem essa confiança, a gente consegue usar o BP a nosso favor dessa maneira, né? A gente consegue andar junto e crescer mais. Então, eu gosto de dizer, levando em consideração o que você trouxe, Cícia, ali, né, como é que a gente faz para conseguir fazer ou promover essa alta performance, né? Como é que a gente lida com esses resultados extraordinários que a gente precisa entregar? Eu gosto de dizer que vende mais quem é feliz. Gente feliz vende mais. Então, a gente precisa cuidar das pessoas para que essas pessoas estejam felizes fazendo o que elas fazem, e aí o resultado vem por si só. Isso vem naturalmente. A pessoa esquece de relógio, gente. Ela olha exclusivamente para o resultado, porque ela gosta de fazer aquilo ali. Então, às vezes, aquela pessoa em desalinho, ou aquela solicitação de desligamento que a gente foi alinhar ali com o BP, isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Será que eu preciso realmente desligar? Ou essa pessoa só está na posição errada? Talvez ela não tivesse, esse aqui não fosse o lugar dela. Talvez ela fosse feliz em outra posição. Então, essa confiança vai gerar esse resultado, essa perspectiva, esses questionamentos são importantes para a gente chegar a esses resultados e tomar essas decisões de maneira assertiva, para a gente e para a instituição. Muito bom, excelente dicas. Gente, chegamos agora ao momento A. Sabe qual é o momento A? É quando eu digo, nós vamos para o final do nosso painel. Vocês são maravilhosos. Mas antes de fechar esse painel, eu tenho 1 minuto final. É 1 minuto para cada um de vocês agora. Agora eu quero ver o desafio, viu, Ana? 1 minuto final para responder a seguinte pergunta. Que conselhos, dicas você dá para lideranças de RH que estão aqui e têm um grande desafio que é, de fato, conduzir a cultura de performance, de alta performance, né? Utilizando o BP, toda essa estratégia e tal. Então, que dicas você daria para esse líder que precisa
melhorar a performance nos times? Tenha coragem. Tenha coragem, tenha humildade, peça ajuda, aprenda com seus erros, tenha consciência de que você não faz nada só e de que o RH ele só existe porque existe o comercial, a logística, o financeiro. A gente só existe porque existe uma organização feita de pessoas precisando de nós. Perfeito. Então, acho que é não desistir. É a gente, apesar dos desafios, a cada dia ir plantando a sementinha, cultivando e com muito amor pelas pessoas que estão ali construindo o seu trabalho, as suas carreiras, que têm as suas famílias, saber que nós estamos aqui pavimentando a via de quem vem depois. Maravilha. Obrigado, Ceci. Então, para o líder, né? Conheça o seu cliente, conheça profundamente o seu cliente, conheça o seu negócio, né? Estude sempre, sempre, e se comunique com esse time. Para quem está pretendendo ser BP, eu diria que é necessário, pelo menos para a gente ver um divisor de águas, quando a gente fez lá, eu fiz junto com as minhas BPs, né, uma formação. Tá? Então, isso foi um divisor de águas para conhecer, por exemplo, sobre os clientes, sobre o ferramental, sobre uma coisa bem interessante, que no outro momento eu posso conversar com vocês, sobre a proposta de valor para o cliente interno. Né? Então, é importante a formação, e vocês aqui não ganhei nenhum desconto. Mas eu fiquei feliz de saber que aqui há uma formação. Eu fiz uma formação com o meu time em Recife, também de uma grande instituição que promove esse tipo de formação, e eu acho bem legal fazer uma formação, porque a gente é uma área que está crescendo bastante, tem sido necessária nas empresas. Então, é isso. Maravilha. Obrigado, Ana Paula. Olha, no meu time hoje eu tenho metade do meu time hoje são pessoas novas no papel de BPs, né? Que vieram de outras áreas de dentro do RH. Então, uma das coisas que eu falo muito para eles cara, tá com medo, vai com medo, sabe? E eu gosto de falar que assim, o medo para mim ele precisa estar nas minhas laterais, me equilibrando, porque eu não posso deixar de ter medo. Mas se eu deixo ele na frente ou atrás, ou ele me bloqueia ou ele me puxa. Então, eu sempre falo muito sobre isso. Eu sou pedagoga, né, de formação, e eu sempre disse que eu adoro ensinar. Eu nunca imaginei que minha formação de pedagogia fosse me trazer tanta luz agora, né, depois de tantos anos. Uma das coisas que eu falo é aprender sempre, né? Buscar o desenvolvimento, buscar a inserção realmente de uma leitura, de uma formação, entender que papel é esse. Mas uma das coisas que eu percebo, quem quer ser BP, né? Será que eu consigo? Eu tenho uma BP que ela entrou agora no meu time em janeiro, ela disse assim, eu acho que eu não nasci para ser BP, não. Eu digo, nasceu. Nasceu porque você é capaz de se desenvolver, você é capaz de conhecer. Só tenha calma, né? Porque ela é bem acelerada. Tenha calma. Vai com fé que vai dar certo. Conhece teu cliente, vai até teu cliente, conversa com as outras BPs, tenta entender. Então, eu acho que buscar esse desenvolvimento, buscar essa percepção do real papel, conectar, porque é uma das coisas que a gente fala de retenção de talentos. Antes de você entrar em qualquer área, você precisa conhecer a área para que dali não seja um universo desconhecido para você. Então, meu conselho para quem quer se tornar BP, que hoje, dentro do LinkedIn, gente, o que eu sou abordada, eu quero ser BP, como é que eu faço para entrar no teu time, como é que eu faço? Buscar, porque aprender, a gente só aprende na prática, né? A teoria está ali para construir, mas a gente só aprende na prática. E eu tenho uma diretora que ela me engaja muito com uma coisa que eu perdi na pandemia, perdi mesmo, porque não me dava tempo. Eu trabalhava na assistência, gente, na época da pandemia, e ela me fez uma coisa que eu acho incrível, eu aprendi alguns anos atrás, e hoje eu voltei novamente graças a ela, que é a leitura, né? Então, hoje a gente trabalha muito com vários livros, várias literaturas. Então, ler engaja muito, traz a gente novas visões, novas percepções, e não só sobre o que a gente vai fazer, mas sobre outros universos, porque isso vai conectando a gente com outras propostas de visões. Então,
desenvolvimento. Eu acho que é a chave do negócio e comunicação, como a Ana Paula falou. Muito bom. Obrigado, Dina. Para quem quer ser BP, seja parceiro do comercial ou da sua área, da área que você atende, né? Tudo bem, não precisa ser só do comercial, não. Da área que você atende, seja parceiro, né? Eu acho que levar o viés de parceria realmente, de estou aqui para te apoiar, posso te ajudar, como eu contribuo, como eu consigo ajudar nesse sentido, de que maneira eu vou ser efetivo aqui com você para a gente alcançar o objetivo, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aproxima, engaja, realmente promove ali uma evolução, um crescimento em todas as frentes, sabe? Acho que parceiro, tem que ser parceiro. Para quem quer ser BP, acho que isso é fundamental. Estudar, como Dina trouxe muito bem, Ana Paula trouxe muito bem, né? Estudar, se desenvolver, continuar fazendo leituras dentro da sua área e da sua área cliente. Eu acho que entender o seu cliente faz diferença, né? Às vezes você está muito focado ali no que você quer ser profissionalmente ou na tua estrutura profissional, mas você atende alguém ou trabalha com alguém, então precisa entender, conhecer do negócio, né? E para as outras áreas que são clientes de BPs, promover também, né? Dar ouvidos, realmente dar abertura, chegar junto. Acho que a gente tem que usar o BP nessa parceria, né? E usar o BP de uma maneira que a gente consiga levar o propósito, que não sejam áreas que estejam uma contra a outra ali, com visões diferentes. Eu quero desligar, o BP não está deixando. Não, vamos entender por que a gente quer desligar, vamos entender junto, né? Se ajudar. Então, eu acho que esse espírito colaborativo desenvolve, promove realmente a transformação. Maravilha. Obrigado, Rose. Isso, chegamos ao final com essas dicas maravilhosas do nosso painel e talvez você esteja assim, puxa, mas a minha pergunta não foi respondida. Várias perguntas chegaram e nós vamos responder através do grupo VIP. Quem não está no grupo VIP pode acessá-lo através de um link que foi no seu e-mail. Ao fazer a sua inscrição, um e-mail foi enviado para você e lá tem um link para você fazer parte do grupo VIP, onde as respostas não respondidas serão e outras informações também vão veicular por lá. Combinado? Mais uma vez, muito obrigado, Cici, Ana Paula, Dina, Rose. Palmas para o nosso painel maravilhoso.